Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no canal Domingão Informa React, onde você fica sabendo todas as informações do Mengão, né? As últimas informações aí sobre o Flamengo e Racing, né? As escalações. Também aí, né, Flamengo esgotou todos os ingressos, aí a torcida do Flamengo esgotou, também falando sobre reforços, né, aí possibilidade do goleiro Bento, Dybala, Talisca, Endrick e muito mais chegando no Mengão. Mas antes desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aí nos comentários de onde você está falando, comente aí o seu estado, a sua cidade, para nós mandarmos um salve no próximo vídeo. Está esperando o jogo aberto por lá, já preparado para começar a esquentar esse jogaço Brasil e Argentina, Flamengo e Racing. Igor Dorileu, para você aquele bom dia. Estamos na expectativa total. O Malvadão entrará em campo logo mais. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que acompanham o Aberto. Pois é, a expectativa tá grande, a gente já tá aqui no Maracanã, sentindo o clima desse jogaço de mais tarde entre Flamengo e Racing, o primeiro da semifinal da Libertadores. A história começa a ser contada aqui mais tarde e só vai ser definida mesmo na semana que vem no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Mais de 70 mil torcedores vão estar nas arquibancadas empurrando o Flamengo na esperança de uma boa vitória para que a equipe vá à Argentina numa situação mais confortável e não aconteça o que aconteceu no confronto de quartas de final contra o Estudiantes, em que o Flamengo precisou ir à decisão por pênaltis para avançar. O Rossi acabou sendo o grande herói, outro argentino que o Flamengo já deixou pelo caminho. Bom, para hoje o técnico Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque é o atacante Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril. E aí há uma grande dúvida na zaga sobre a presença do Léo Ortiz. Ele sofreu um estiramento no tornozelo na partida do último domingo contra o Palmeiras, aqui mesmo no Maracanã. Que ele fosse ficar fora de combate por algumas semanas, mas surpreendentemente ele vem apresentando uma evolução bem rápida, inclusive fez parte do treinamento de ontem, o último antes dessa partida de hoje, e tem chance sim de ser relacionado e quem sabe até começar como titular. Se não der para ele, o Danilo, zagueiro muito experiente, ex-lateral direito, também capitão da seleção brasileira, é quem inicia a partida. E aí o Felipe Luiz tem outras duas dúvidas por questões técnicas e táticas. Se na lateral direita o Emerson Royal vai ser mantido ou se o Varela retorna à equipe titular, e na ponta direita se o Luiz Araújo continua na equipe ou se o equatoriano Plata vai ganhar uma oportunidade. O Flamengo que tenta chegar à sua quarta decisão de Libertadores nos últimos 6 anos, como a gente conta na matéria. Vamos assistir. Pela 7ª vez na história, o Flamengo está em uma semifinal de Libertadores, em busca do tetracampeonato, o que seria um feito inédito entre times brasileiros. É mais uma final, é uma semifinal de Libertadores. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito disputado, mas a gente conta com o apoio da nossa torcida. Jogamos na nossa casa o primeiro jogo e continuamos que isso é o trabalho de todo dia aqui. A vaga na final começa a ser definida hoje à noite, no Maracanã, diante do Racing. Os argentinos, campeões uma vez da competição mais importante do continente, estão perto de voltar a uma decisão depois de muito tempo. Ontem, os torcedores da equipe de Avellaneda fizeram festa na chegada da delegação ao hotel. Eu sei que é difícil, que eles têm mais dinheiro que a gente, que o técnico deles ganha 1000 vezes mais que a gente, que os jogadores deles ganham 1000 vezes mais que a gente, que jogaram na Europa, que jogaram na Inglaterra. Faz quanto tempo? 28 anos? Até me perdi no tempo. 28 anos que não estávamos numa semifinal e, bom, temos que chegar a Lima a qualquer custo. Como se que chegar a Lima? Aqui no Maracanã, que mais uma vez vai estar lotado. Jogar Libertadores sempre é difícil e cada jogo é diferente, cada adversário é diferente,
Cada plano de jogo meu e do treinador adversário vão ser diferentes. Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição. Léo Ortiz, que sentiu o tornozelo no último domingo diante do Palmeiras, faz tratamento intensivo e tem chances de estar à disposição. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Enquanto o Racing de Gustavo Costas, que conta com retornos importantes, deve ir a campo com Facundo Cambeses no gol, Facundo Moura ou Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas formando a linha defensiva, Santiago Sousa ou Bruno Zuculini, Juan Ardônio, Agustin Almendra, Santiago Solari e Tomás Connecting ou Duvan Vergara, e na frente, o artilheiro Maravilha Martínez. Olha, o time do Racing é muito bem montado. O Edu era dirigente do Cruzeiro, acompanhou aquela final de Sul-Americana. O Cruzeiro foi muito esperançoso, mas o Racing não deu chances, fazendo 3 gols. Um time incisivo, o ataque, o Adrian Martínez é muito experiente, Solari, são jogadores que se entendem bem. O time defensivamente tem um padrão, não é um adversário fácil. O Flamengo teve dificuldades contra o Estudiantes, levou para os pênaltis e aí se classificou. Agora é outra história, mas o Flamengo vem calejado, Edu. Vem calejado e vem de uma bela vitória, né, diante do Palmeiras. E isso também traz uma confiança muito grande. É claro que na Libertadores o Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade do que no Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que vai pegar um Racing também muito bem postado, muito bem treinado pelo seu treinador e também pelo time também experiente. Né? A maioria desses jogadores foi campeão, né, da Sul-Americana, né? É claro que perdeu alguns, mas chegaram outros. Então eu entendo que a dificuldade vai ser muito grande e que também não decide nada. Você vê a questão do torcedor lá apoiando a equipe do Racing, mas dentro de campo eu acredito que o Flamengo vai ter uma postura ofensiva como teve diante do Estudiantes e vai ser um belo jogo, porque Rapidinho aqui, pessoal, o que vocês acharam aí nos comentários? Vocês acham mesmo aí que a equipe do Jogo Aberto tem razão? O Flamengo deve ir para cima para fazer o placar no primeiro jogo. E quanto à torcida do Mengão aí, aproximadamente 75 mil torcedores no estádio do Maracanã. Deixa aí o seu comentário e vamos voltar para o vídeo. Eu acredito que o Flamengo vai ter uma postura ofensiva como teve diante do Estudiantes e vai ser um belo jogo, porque uma semifinal Libertadores não é para qualquer um, Renato. Ronaldão, todo mundo sabe da característica do Pedro, que o Arrascaeta, que o Jorginho tem experiência, que o Rossi é um goleiro que está indo muito bem na Libertadores, a defesa do Flamengo elogiada. Mas qual problema você acha que pode aparecer para o Mengão nesta noite? O problema que pode aparecer para o Mengão é se o Pedro resolver jogar sozinho. Se o Arrascaeta resolver, não, hoje eu vou jogar para mim. Esse vai ser o grande problema. Se os jogadores desfocarem um pouco do que é o Flamengo hoje em dia. Porque o conjunto é muito forte do Flamengo. E vai pegar um conjunto forte do Racing. E um treinador que a Comebol é apaixonada por esse cara. Todas as vezes que eu coloco lá, entra no YouTube. Gustavo aí você, Costas. Aí você tá lá, coloca lá, Comebol, aí você vai ver esse cara abraçado com o presidente, o treinador do Racing. Ganhou prêmio, tudo. Então, o Flamengo vai sofrer muito hoje se não jogar coletivamente. Agora, se jogar coletivamente, aparecendo Pedro, esse estilo passando, o menino liso passando, a Arrascaeta, no mesmo toque de bola que arrebentou e que amassou o Palmeiras. Será que o Luiz Araújo não vai ser titular? Eu acho que não. Amassou? Eu acho que não. Mas assim, o coletivo vai ser mais forte. E o Pedro pode ser esse cara de fazer o pivô, aparecer, fazer gols, flutuar, porque vai ser um jogo pegado, como os argentinos gostam, e é um grupo muito forte também, esse grupo do Racing. Não tem um jogador que se destaca. O grupo é muito forte, o setor, o meio de campo também é muito forte. Então, o Flamengo tem que ser um time leve, um time rápido, tocando a bola, sem segurar, porque eles vão amarrar o jogo. Você viu que o treinador já falou que eles querem levar o jogo para lá. Eles vão amarrar o jogo de qualquer jeito. Então, tocou, vão fazer faltinha, vão ficar rolando, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, joguem bola e vai pra cima que vai dar Mengo. Hoje é o dia do Flamengo, porque a decisão é na Argentina. O Flamengo tropeçou lá na primeira fase e abriu esse precedente. Então, hoje é o dia para o Flamengo poder ampliar placar, criar uma tranquilidade, para poder jogar na Argentina sem aquela pressão que sempre existe.
Renata, assim, no discurso, né, na teoria, o que a gente espera é isso pela qualidade do Flamengo. Mas só que do outro lado, na prática, tem esse Racing que desde o início da Libertadores foi unânime aqui que nós falávamos que eles eram, que o Racing é um dos favoritos até chegar na final e ser campeão. Então, pelo desempenho, tudo aquilo que fez na primeira fase, quando jogou já contra o Fortaleza, nós falávamos da força dessa equipe. E não é uma zebra, então o Flamengo vai enfrentar uma equipe muito competitiva, muito bem treinada e que é acostumada com esses momentos. Então o Flamengo, diferentemente do Estudiantes, criou oportunidade, tem que matar, porque lá vai ser muito difícil. Então o Flamengo já teve lições com isso nos jogos anteriores, então contra o Racing não pode vacilar não e tem que fazer prevalecer o mando de campo e a força do Flamengo. E também falou aí desse jogaço do Flamengo contra o Racing no Maracanã, foi o pessoal do Sport Center falando aí, analisando essa partida, e nós vamos ver aí junto com vocês o que eles falaram, pessoal da ESPN, créditos totais ao pessoal da ESPN Brasil. Ou o momento que um jogador vive, como é o caso do Pedro? Acho que conta os dois, né? Um se encaixa no outro. Você vai avaliar as características do adversário e o que cada jogador seu está entregando naquele momento. O momento atual, especialmente no jogo que o Flamengo atua em casa, diante da sua torcida, precisando fazer um bom resultado para poder administrar o jogo da volta no estádio El Cilindro, onde é muito difícil jogar, é fundamental você fazer muitos gols. E o que o Pedro fez no domingo contra o Palmeiras foi uma atuação para não deixar qualquer dúvida de absolutamente nada. O momento é dele. Agora, futebol também é assim. Houve um momento em que ele não estava atendendo às expectativas do Felipe Luiz. Vamos lembrar que ele voltou de uma lesão, longo tempo parado. No primeiro semestre, o Bruno Henrique tinha sido escolhido para fazer aquela função, vinha fazendo o papel de marcar a saída de bola do adversário, como o Felipe Luiz queria. Depois o próprio Bruno Henrique teve o problema extracampo, a questão da acusação do cartão amarelo que ele levou contra o Santos. Isso mexe um pouco com o astral do jogador. E o Pedro foi voltando. Teve aquela bronca pública que o Pedro levou do próprio Felipe Luiz, mas ele conseguiu dentro de campo dar a volta, aquele jogo com o Fluminense que ele faz o gol da vitória no final, o coloca de novo no trilho, né, dos gols e do sucesso, e ele chega nesse momento, que é um momento importantíssimo da temporada, é o momento das decisões, ele chega tinindo, talvez até por ter ficado fora do início dos jogos, né, de 2025, em função dessa lesão. Ele não carrega no corpo o peso que outros jogadores que estão jogando desde o início do ano carregam. Então ele chega voando e hoje se encaixa no momento do jogador e no jogo, no que esse jogo pede. E talvez precise até de mais alguém junto com ele, porque o Racing gosta de jogar muitas vezes com 3 homens atrás. Então seria legal ter alguém colando com ele ali, talvez até o próprio Plata. Mas eu acho que dificilmente ele vai buscar mais alguém. Esse papel de segundo atacante vai ser, como tem sido quase sempre, do Arrascaeta, que é o jogador que pisa na área e que é o artilheiro do Flamengo na temporada. Contra o Estudiantes, o Pedro chega a perder o que seria um terceiro gol ali, lembra? Não matou a jogada, né? Não matou o jogo. Exato. Parecia um jogo fácil, depois se tornou um drama. Eu acho que para essa partida contra o Racing, o Flamengo tem que fazer uma questão que não fez contra o Estudiantes, que é tentar matar o jogo no Maracanã. Apesar que o Racing é um time melhor que o Estudiantes, só que o Maracanã vai estar cheio, mais de 70 mil pessoas. O Flamengo tem que tentar matar o jogo ali. Se não, vai deixar para jogar lá no El Cilindro, aí vai complicar o negócio. Assim, adora brasileiros. Né? Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Fortaleza. É verdade. Talvez seja uma opção. Só que ele tem jogado como titular na direita. Então seria mudar muito a estrutura da equipe. E o Samuel Lino tem a sua qualidade. É que ele chegou abalando, né? Chegou jogando muita bola, depois caiu de produção. Mas ainda pode ajudar a equipe do Flamengo, jogando ali por aquele lado esquerdo, com a aproximação do Arrascaeta, com a chegada do Alexandre, eventualmente. É um jogador que tem qualidade técnica, mas que realmente caiu um pouco de produção. Quanto ao Racing, aliás, como sempre, brilhante a análise do Matheus, o Racing hoje chega para esse jogo com alguns jogadores, alguns atletas que estão voltando de lesão. Então, por exemplo, a dúvida é se o Sousa vai jogar. E o Sousa é muito importante porque ele é o cara que faz o dublê de terceiro zagueiro e primeiro volante. Essa saída de jogo que o Matheus falou, quando é feita por ele, sai com muito mais qualidade. Se não jogar, joga o Suculini, que é um jogador mais grosso, muito forte e tal, até pisa mais na área, mas é um pouco mais grosso em termos de qualidade técnica. E outros jogadores estão ainda em processo de volta de lesão. Isso pode ajudar o Flamengo
já que são jogadores do Racing importantes, se jogarem, vão jogar abaixo do nível físico que precisam. Vocês descartariam o Samuel Lino? É momento de pensar em alternativa? Eu não descartaria agora por 2 pontos. O normal seria ele passar pela fase que ele passa agora quando ele chegou, né? Verdade. Porque assim, ele vem de fora, um outro tudo. Mas o impacto é tão imediato que chama a atenção e aí a cobrança vem agora, A né? nota de partida dele já começa Exatamente, ele é refém do próprio sucesso imediato que ele causa no Flamengo. Mas o Felipe Luiz tem defendido muito ele, né? O sem a bola ou incomodar o adversário. E outra, não tem concorrência desse lado esquerdo. Assim, e até por isso que chama tanta atenção quando ele chega, Henrique, né? Pode jogar por lá? Eu não mexeria. E outra, eu não deslocaria o Luiz Araújo. Não deslocaria. Não trocaria de lado. Não deslocaria, não. Eu acho que é você, porque já aconteceu essa tentativa até que recente, é você minar o que ele tem apresentado de melhor, Luiz Araújo, do lado direito. E fez um bom jogo contra o Palmeiras. Fez. É que eu acho que a questão do Samuel Lino é a presença tática dele. Ele é um cara que recompõe muito, até por isso ele não tem tantos gols nem assistências assim. Atlético de Madrid ele era mais um ala. Eu acho que isso pode fazer algum tipo de diferença? Olha, o Racing vive um momento histórico mágico, né? O Gustavo Costas, com toda a sua aura de torcedor apaixonado pelo clube, conduziu o time ao título da Sul-Americana e manteve esse ambiente. Claro que o Racing quer muito. Mas você acha que o Flamengo não quer? Você acha que o Palmeiras não quer? Você acha que a LDU aqui, que há 17 anos não chegava numa semifinal, não está todo mundo ilusionado acá? Todos estão ilusionados com a Libertadores? Todo mundo quer muito, ô Bruno. Também que eu tô querendo a Libertadores, pô. Até quem já não claro tá mais, né? Quer muito. Sim, e os argentinos são muito fortes, a gente sabe disso. Mas não tem essa de querer mais do que os outros, não. Todo mundo quer demais. Mas eu acho 25, que o Racing... 25. O Racing ele tá há 60 anos sem chegar numa final. Que as declarações que eu tenho visto, mobilização, né? Mas, de fato, claro que aqui no Brasil tem a disputa para ver quem é o primeiro tetra, né? Isso envolve o Flamengo e envolve também o Palmeiras. Fica aí, tá, Eugênio? Porque a gente vai ver números, então... O Fla vai buscar um goleiro grande, de nome, para 2026. E quase que simultaneamente a essa informação surge o nome de Bento. Goleiro da seleção brasileira, 26 anos de idade, atualmente no Al Nassr. A situação dele na Arábia Saudita é meio delicada. Ele tem jogado muito pouco no Campeonato Saudita. Para falar a verdade, ele não jogou no Campeonato Saudita. O Bento falha na Supercopa, torneio que abre a temporada, e a partir daí o técnico Jorge Jesus passou a optar pelo goleiro da seleção saudita para os jogos locais. O Bento tem sido utilizado apenas em jogos da Copa do Rei. Nessa terça-feira o Al Nassr venceu a partida da Copa do Rei e também numa espécie de competição B da Champions Asiática. A verdade é que o Bento perdeu espaço no time saudita e para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai precisar buscar outro clube do que o Al Nassr. Saída na virada do ano é algo emergencial se ele quiser ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Duvido que o Carlo Ancelotti siga. Se liga só no salário do zagueiro Nino, o primeiro reforço do Flamengo em 2026. O Flamengo já movimenta no mercado e definiu o zagueiro Nino como alvo principal para reforçar a defesa em 2026. O atual zagueiro do Zenit agrada a diretoria rubro-negra por atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, dando versatilidade ao elenco de Felipe Luiz. O Zenit já colocou uma condição para negociar o zagueiro Nino com o Flamengo. O clube russo pediu cerca de 15 milhões de euros, 95,4 milhões de reais na cotação atual. A diretoria rubro-negra trabalha com 3 moldes de alternativa de negócio. A primeira seria uma compra parcelada do atleta, a segunda seria incluir um jogador como moeda de troca ou um empréstimo do jogador com opção de compra ao final do contrato. A possibilidade de contratação do atleta pelo lado rubro-negro seria principalmente no caso de uma eventual venda de um dos titulares, tanto Léo Ortiz quanto Léo Pereira, que está no radar do futebol europeu, que fez ligar um sinal de alerta da diretoria do clube carioca. Nino está com 28 anos e chegou ao Zenit depois de grande temporada pelo Fluminense em 2023. Seu salário no Flamengo será em torno de 2 milhões de reais mensais. Essa pedida foi feita pelo próprio staff do... O Flamengo jogará contra a equipe do Racing nesta quarta-feira em jogo válido pelas quartas de final, ou melhor falando, semifinal da Copa Libertadores da América. Mengão passou nas quartas de final
pelo Estudiantes, na Argentina nos pênaltis e agora está na semifinal da Copa Libertadores da América. O Flamengo jogará diante de mais de 70 mil torcedores e deverá fazer o confronto, né, em casa ali, resolver o confronto em casa. 2 ou 3-0, o Mengão já está praticamente classificado, porque será muito difícil a equipe do Racing, mesmo boa, mesmo uma equipe das melhores da Argentina e da Libertadores, não deverá, né, ganhar do Flamengo mesmo na Argentina por um placar de mais de um gol de diferença. Com isso, o Mengão deverá estar na final aí da Copa Libertadores da América. Com isso também o Flamengo já pensa na temporada 2026 e tem alguns nomes como o goleiro Bento e o zagueiro Nino estão na mira do Flamengo para a próxima temporada, né? O zagueiro Bento, que está no time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr da Arábia Saudita, também Nino está na equipe do Zenit da Rússia e são 2 prováveis reforços do Flamengo para a próxima temporada. O que você acha dessas possíveis contratações, desse jogo entre Flamengo e Racing? Quanto será este placar? Deixa aqui nos comentários.